Graças a Deus, são 18 horas e 58 minutos. Estamos a 2 minutos do início da nossa Libertar Live. Mais uma live para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E você já me conhece, sou o pastor Ronaldo Fernandes. E tem uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Mas antes de entrarmos na mensagem, deixa eu te convidar a conhecer a comunidade evangélica Libertar, igreja a qual o Senhor, pela sua misericórdia, entregou em minhas mãos, nas mãos da minha esposa, pastora Andréa Fernandes. Nós estamos ali na estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378, Jardim Santo Emília. Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378, Jardim Santo Emília. Nós temos reuniões toda quarta, sexta e domingo. Quarta-feira, o culto Encontro com Deus, a nossa noite de Pentecostes, às 19 horas e 30 minutos. Culto de adoração, de busca do Espírito Santo, do renovo de Deus em nossas vidas. Toda quarta, às 19h30. Na sexta-feira, nós temos o culto O Poder de Deus, porque é o dia que nós declaramos que todo mal já caiu por terra, toda seta que foi lançada contra a tua vida. Talvez você pense, puxa, eu sinto que o mal tem me rodeado, parece que fizeram algo contra a minha vida. Então a nossa sexta-feira é o nosso culto de cura e libertação, com o tema, com o nome, o poder de Deus, porque é o poder de Deus que pode tudo em nossas vidas, em nome de Jesus. Sexta-feira às 19h30 e domingo 8 horas da manhã, é o nosso culto da família, onde você declara que você e toda a sua casa servirá ao Senhor. Você que é intercessor, você que busca por toda a sua casa na presença de Deus. Nós já temos algumas pessoas entrando aqui, a Tânia, a Luísa, seja bem-vinda, Tânia. Tem a Keila que já está conosco também. Aos poucos as pessoas vão entrando aí. Hoje temos uma palavra, mais uma palavra abençoadora aí para as nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente em nome de Jesus. Só pedir aqui para minha auxiliar, que está muito bem instalada aqui do meu lado, o pastor André, mas eu gostaria de um copo com água, minha auxiliar, por favor. A minha gata também está aqui do meu lado, né, na expectativa do início da nossa live. Seja bem-vinda, Angelina Amorim. Graças a Deus, bênção do Senhor. E uma mensagem, talvez uma palavra que você vai ouvir, que você já ouviu algumas vezes, mas eu quero trazer uma direção nova, um parâmetro, uma forma nova de trazer a mesma mensagem. Eu creio muito na palavra que diz que a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. Amém? Assim como as suas misericórdias. Tia Nina Maria Crispina Gomes já está conosco também, acompanhando a nossa live. Acredito que minha mãe também já está ouvindo, já está vendo, juntamente com o meu irmão. E você vai entrando aí, vai se preparando. Já são exatamente 19 horas e 1 minuto, né? E eu vou dar início à nossa live. Que minha digníssima esposa já trouxe aqui meu copo Libertar. Você quer adquirir o seu? Compre agora. Não, estou brincando. Esse aqui foi um copo que nós fizemos e demos de presente. Não sei se ainda tem estoque, acho que já acabou. Mas nós demos para a igreja no ano passado, né? Vamos ver o que a gente vai fazer esse ano. Graças a Deus. Muito bem. Vamos começar? Bom, primeiro deixa eu te situar em que contexto nós estamos. Saul já tinha sido reprovado pelo Senhor como sendo rei de Israel. Então o Senhor decide levantar um novo rei. E quem ele vai buscar? Ele manda Samuel até a casa de Jessé. Jessé passa toda a sua família diante de Samuel, e Samuel vai fazendo algumas escolhas, mas nenhuma delas era a que Deus queria.
Então, quando Samuel pergunta, há mais algum filho que poderia trazer até a mim? Então Jessé responde, tem o mais jovem que está cuidando das ovelhas. E Samuel fala, nós não vamos jantar enquanto ele não vier. E Davi vem, e quando Davi se coloca diante de Samuel, Deus fala com Samuel, este é o novo rei de Israel. E esse aí pode ungir ele. O interessante é que anteriormente Samuel havia escolhido dos filhos de Jessé o mais forte, o mais capacitado, o mais bonito, e Deus havia reprovado todos, inclusive dizendo, eu não vejo como o homem vê, eu olho para o coração, né? Deus está muito interessado com o que está no teu coração, não é na tua aparência, não é na tua roupa, não é, no que você, como eu posso dizer, não é no teu calçado ou na tua maquiagem, mas Deus está muito interessado no que está dentro do seu coração. A Helenice também já está conosco, Maria Santos, sejam todos bem-vindos à Live Libertar. Então, é chegado o momento, é chegada a hora, então, em que Davi, ele vai se ver diante de um ponto, como eu posso dizer, um ponto primordial, né? Uma situação que vai dar início a toda a preparação de Davi, para que ele viesse a ser rei de todo Israel. Vai acontecer esse evento, a qual eu vou narrar aqui, que vai ser o divisor de águas na vida de Davi. Ele já havia sido ungido a rei, só que ele ainda era muito jovem, Saul ainda estava no posto de rei, e haveria de ter todo um procedimento, todo um caminho, até que ele recebesse o reinado de Israel. Inclusive ontem eu estava ministrando a palavra na nossa igreja, foi uma das coisas que nós falamos. Deus, ele está muito mais interessado na nossa caminhada até a vitória do que propriamente na vitória. Porque a vitória nada mais é do que o resultado de uma caminhada bem sucedida, né? De um procedimento bem feito, obedecido, né? Então, a partir do momento que eu entendo o que Deus quer, eu obedeço, eu trilho esse caminho, a vitória vai se fazer presente. É assim que é. A vitória de Deus, ela não é um passe de mágica, ela não acontece de uma hora para outra, não. Tem um caminho a ser trilhado. Quando nós trilhamos esse caminho, então a vitória se manifesta em nome de Jesus. Lúcia, seja bem-vinda, tia Lúcia, quer dizer, tia da minha esposa. De mim ela é o quê? Primo? Primo não, o que ela é? Eu sou tio dela? Eu não sei o que eu sou. Eu gosto de você, Lúcia. Você é minha amiga. Pronto. E tia da minha esposa. Bom, vamos lá, gente. Davi, ele está cuidando das ovelhas, ele foi ungido a rei, mas ele continuou morando na sua casa, cuidando das ovelhas. Enquanto isso está acontecendo, começa uma guerra contra os filisteus, né? Israel está agora lutando contra os filisteus, e os filhos e os irmãos de Davi vão para essa guerra. Em determinado momento, Jessé então envia Davi com pão e vinho para o fronte, para o local onde está acontecendo a guerra. Vamos ver o que vai acontecer? E estando ele ainda falando, vamos lá, 1 Samuel, nem falei, 1 Samuel 17, versículo 23. 1 Samuel, capítulo 17, verso 23. 1 Samuel, capítulo 17, verso 23. Graças a Deus. 1 Samuel, pastor André, você colocou só Samuel. Agora sim você corrigiu. 1 Samuel, capítulo 17, no verso 23, diz assim: E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras,
e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então, vamos lá. Olha o que está acontecendo, irmãos. Israel, já naquele tempo, por todo o conhecimento que se havia do povo de Deus, de serem o povo de Deus, da jornada no deserto, da tomada da terra prometida, Israel já era um povo conhecido como um povo guerreiro, um povo batalhador, um povo de guerra, e aonde o povo de Israel entrava, o exército de Israel entrava, dificilmente ele saía derrotado. Muitas foram as vitórias de Israel, uma vez que era o povo de Deus, e Deus estava com o seu povo em todas as guerras, em todas as batalhas. A fama de Israel era muito grande, como nos dias de hoje. Não sei se você sabe, mas Israel é menor do que o estado de São Paulo, mas é considerado uma das forças militares, se não a força militar mais evoluída e mais potente, né? Só tá abaixo da própria força militar dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos seria a primeira, Israel estaria muito próximo aí, só para que você tenha uma ideia como é que é Israel visto até os dias de hoje. É uma potência a nível militar. Mas essa potência a nível militar, nesse momento, está com medo deste homem. Ninguém está enfrentando. Para que você entenda, naquela época, antes que houvesse um confronto direto entre os dois povos, era enviado o campeão de cada povo para que eles guerreassem. Se houvesse ali uma guerra, aliás, se houvesse uma luta entre eles e um acordo entre os dois reis, talvez a guerra nem acontecesse. Só para você ter uma ideia do que está acontecendo aqui. Os filisteus enviaram o gigante Golias, que fazia parte de uma família de gigantes, de 5 homens. Não era só Golias, tinha cinco gigantes. E ele era o campeão dos filisteus. Então esse homem, ele vem e começa a provocar. E o povo de Israel não colocou, porque assim, uma coisa é você entrar numa batalha com um exército, outra coisa é você entrar sozinho. Se é que você me entende. Então ninguém quis se colocar como sendo campeão de Israel. Por isso que os soldados estão dizendo aqui: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, porque ninguém queria ser o representante de Israel. Se fosse para todo mundo entrar na batalha, entrar na guerra, era uma coisa, mas entrar só um, até então ninguém estava tendo coragem para entrar na batalha. Cecília, seja bem-vinda. Canal de Bênçãos Missão, seja muito bem-vindo. Eulália, que saudade, minha querida. Seja muito bem-vinda. Estamos na nossa Libertar Live, mais uma Libertar Live, e hoje estamos falando sobre o confronto de Davi e Golias, o divisor de águas da vida de Davi. E tudo começa justamente aqui. Davi vê aquela situação e ouve e percebe o que está acontecendo, que ninguém quer se colocar como sendo o campeão de Israel. E eu posso até dizer também que no primeiro momento não passou pela cabeça de Davi ser o representante. Até então, ele não tinha nenhum motivo para tal coisa. Mas olha o que chama a atenção, irmãos. E diziam, versículo 25, e diziam os homens de Israel:
vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Agora, presta atenção no detalhe. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei, o enriquecerá de grandes riquezas, 2, e lhe dará sua filha, 3, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Davi pôs a mão na queixa assim, interessante. Talvez você está ouvindo aqui essa mensagem, estava dizendo, mas eu sempre achei que Davi foi em nome do Deus vivo, para honrar o Deus. Claro, meu querido, Davi fez isso também por amor a Deus. Mas Davi teve como eu posso dizer, um empurrãozinho, um incentivo a mais. Você entende o que está acontecendo aqui? Davi ouve essa oferta e começa a pensar consigo. Eu acho que vale a pena. Será que eu estou falando com alguém aqui que está tendo uma grande oportunidade, passando diante dos seus olhos e não está percebendo? Será que Deus me mandou aqui nessa live hoje para dizer para você que está me ouvindo e me vendo que você precisa estar atento às oportunidades que Deus coloca diante de você? Às vezes, irmãos, grandes oportunidades surgem e nós não conseguimos ver. E pior, ficamos ainda falando para Deus, mas Senhor, me dá uma condição de vida melhor. Senhor, muda a minha situação. Olha, Deus, eu não aguento mais passar pelo que eu estou passando. Até quando eu vou continuar vivendo tal situação? E você fala com Deus e você diz, puxa vida, será que Deus não está falando para você? Nessa noite, eu estou colocando uma oportunidade diante de ti. A oportunidade estava passando diante de Davi. Seja bem-vinda, Adriana Santos. Adriana, cadê o meu vaso clean, Adriana? Hoje você tem que mandar o vaso clean. Brincando, Adrianinha. Angélica, seja bem-vinda, Angélica. A oportunidade, ela surge e você precisa estar atento para que ela, passando diante de ti, você não venha a perder. Nem sempre a oportunidade passa mais de uma vez. Você ora, você clama, Senhor, eu preciso romper, e a oportunidade está aí. Você não pode esperar que Deus assuma a situação. Você não pode esperar que Deus faça tal coisa, se Deus está colocando nas tuas mãos. Olha o que está acontecendo aqui. Surgiu uma grande oportunidade de trazer bênção para a vida dele. Presta atenção. Olha o que os homens estão dizendo. Ele vai ter riqueza do rei, ele vai ter a mão da filha, vai casar com a filha do rei. Se não bastasse isso, a sua família não ia mais pagar imposto. Nos dias atuais aqui no Brasil, hein? Será que seria bom com tanto imposto que a gente está pagando? Seria maravilhoso, né? Não precisar pagar mais impostos. Então, olha só. Toda essa oportunidade passa diante dos olhos de Davi. Mas a Bíblia vai continuar e eu quero que você acompanhe comigo. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, verso 26, dizendo, que farão? Ele precisava ter certeza. Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi não queria aparecer que ele estava de olho só no dinheiro, né? Então ele precisava também invocar o Deus vivo. Verso 27. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse, por que desceste aqui?
E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Vamos entender o que está acontecendo? Eliabe, irmão de Davi, ouve Davi querendo enfrentar o gigante. Você para pensar que Eliabe já foi um dos que foi rejeitado lá por Samuel. Amém? Eliabe já foi um dos que foi rejeitado por Samuel. Ele já tinha isso em mente. Agora vem Davi e chega aonde está acontecendo a guerra, no momento em que ninguém está se propondo. Mesmo com esta oportunidade, mesmo com tudo que estava sendo oferecido, ninguém havia se colocado para enfrentar o gigante Golias. Davi pensou consigo mesmo: eu sou franzino, dificilmente eu vou entrar numa guerra, dificilmente eu vou ser escolhido para ser parte do exército de Israel. É minha oportunidade. Eu vou ter dificuldade até para casar, porque eu não tenho a postura que um pai precisa. Os pais escolhiam os maridos para suas esposas, homens de força, homens grandes que pudessem trabalhar na lavoura, que pudessem entrar à guerra. Davi com certeza não era um desses. Então Davi maquina ali na tua cabeça que era a oportunidade de ele consertar a vida dele, né? Mesmo ele sabendo que ele tinha sido ungido rei de Israel, aquela era a oportunidade para que as coisas começassem verdadeiramente a acontecer. Porque até então ele foi ungido, mas continuava em casa, continuava cuidando das ovelhas. Foi o primeiro passo que Davi deu para que o agir de Deus viesse sobre a tua vida. Escuta que o Espírito Santo está falando contigo. Para que as coisas comecem a acontecer na tua vida, é preciso dar um primeiro passo. É preciso acreditar na oportunidade. Acreditar que pode dar certo. Davi acreditava mais do que ninguém. Mesmo ele sendo mais franzino. Seja bem-vinda, Ágata. Seja bem-vindo, Roberto Pérez. Mesmo Davi sendo franzino, mesmo Davi não tendo a capacidade de um soldado, ele viu a oportunidade e disse: é aqui que eu posso arrumar a minha vida. É aqui que eu posso adiantar esse processo todo e vir a ser verdadeiramente rei de Israel em algum momento. Porque até então ele só tinha recebido uma promessa. E talvez você está dizendo assim: pastor, já recebi muita promessa. Pastor, já me falaram muita coisa, já colocaram as mãos sobre mim e disseram: olha, é isso que te digo, isso, isso, isso. E eu acredito que foi Deus mesmo que falou. Mas o primeiro passo quem tem que dar é você. Você que precisa acreditar nessa promessa e fazer com que ela aconteça. Ninguém, inclusive, ninguém apostava em Davi, nem a sua família. Nem o seu irmão. Falou: eu sei que você está querendo. Você está querendo ver sangue. Conheça a maldade do teu coração. Você não está querendo entrar na batalha. O que você quer mesmo é ficar de conversinha aqui. Ver a batalha e ficar só olhando. É isso que você quer. Mas Davi tinha uma certeza. Que aquele era o momento. Seja bem-vinda, Solange. Aquele era o momento. Aquela era a hora propícia para abraçar aquela oportunidade e permitir que Deus operasse em sua vida. No verso 32 vai dizer assim a palavra do Senhor: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade.
Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Aleluia, Deus. Interessante. Davi se apresenta para Saul, para o rei Saul, para que ele fosse o homem, o campeão de Israel, que iria enfrentar o gigante Golias. Mas quando o rei olha para ele e diz: olha, você não tem capacidade, você é muito novo, você não tem experiência, ele é um homem de guerra, ele sabe guerrear. E aí, a forma como o rei olha para Davi é menosprezando a história de vida de Davi. Porque muitas vezes você olha para alguém e diz assim: qual é a história que tal pessoa vai ter? O que ele pode acrescentar? Ele tem tão pouco tempo de vida. É 18 anos, é 20 anos, é 25 anos, é 35 anos. Alguém na altura dos 70 e poucos anos vai olhar para alguém que tem 40 anos e vai dizer: ih, você é menino ainda, você não sabe de nada, e não tem ideia do que essa pessoa já passou. Você prestou atenção no que Davi falou? Sendo ele muito jovem, ele já havia passado, ele já tinha dado conta de matar um urso e um leão. Aos olhos de qualquer pessoa, Davi não tinha experiência nenhuma. Tem muita gente que menospreza quem você é. Verdade, Deus. Tem muita gente que olha para você e não acredita que você tem capacidade. Porque você não tem as marcas, né? As pessoas querem ver a cicatriz, querem ver você, como eu posso dizer, destruído, com o semblante caído. Mas o Senhor tem colocado um semblante de alegria no teu rosto. E isso incomoda as pessoas. Você tem sorrido quando era para estar chorando. Você tem mostrado alegria quando era para estar triste. Sabe por que você tem agido assim? Porque Deus tem te capacitado. Deus permitiu você passar por situações que te levaram até o dia de hoje. E neste momento, o Espírito de Deus fala ao meu coração: você está pronto para entrar em qualquer batalha e ser vencedor pelo poder do Deus vivo. Porque muitas são as batalhas, e eu não sei para quem eu estou falando isso, mas muitas foram as batalhas que você viveu e até aqui você aguentou. Até aqui você suportou. Já te chamaram de tudo, já te xingaram, já apontaram o dedo no seu rosto, já disseram que você não tinha capacidade nenhuma. Saul não sabia que Davi tinha aquela bagagem. Quem aponta o dedo para você, quem olha para você e vê esse sorriso no teu rosto, esse semblante, fala: isso aí não sabe de nada, esse aí não tem vivência, não sabe as lutas que você passou, não sabe o que você já viveu. Mas há um Deus que sabe. Há um Deus que não só sabe o que você viveu até hoje, como Ele tem te dado força. Ele te trouxe até o dia de hoje e é Ele que está te conduzindo neste caminho
até a tua vitória em nome de Jesus. Você crê nisso? Coloca aqui, eu creio. Coloca aqui no nosso comentário, eu creio. Vamos continuar? E Saul vestiu, versículo 38, e Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Olha que interessante. Saul dá para Davi o que Saul entendia que era a preparação para uma batalha. Uma couraça, um capacete de bronze e uma espada. Eu acho engraçado, porque a impressão que dá é que Saul não ouviu o que Davi havia acabado de dizer. Davi matou o leão com uma faca. Uma faquinha. Uma faca. O urso, do mesmo jeito, talvez a paulada, não sei. Com coisas simples. Davi matou o urso e o leão com as ferramentas que ele tinha nas mãos. As ferramentas que ele estava acostumado a usar. E foi essas ferramentas que lhe deu vitória. Aos olhos de Saul, o que poderia dar uma chance de vitória para Davi era a couraça, o capacete e a espada. Fala a verdade. Sempre tem alguém com a fórmula mágica, né? Sempre tem alguém que vê o que você está passando, vê a luta que você está vivendo e diz: eu já sei o que você precisa. Eu já sei o que você está precisando. Olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai na igreja A, vai na igreja B, olha, você vai fazer de tal forma, e você fazendo isso vai dar certo. As ferramentas que você precisa para vencer essa batalha, Deus já te deu. Deus já colocou nas suas mãos. Que é justamente a sua história de vida. O que Deus percebeu, o que Deus permitiu que você passasse, as situações que você viveu, te deu a capacidade, te deu as armas necessárias para vencer essa batalha. Seja bem-vinda, Angélica Marques, a nossa live. As ferramentas que você precisa para vencer essa batalha vem das mãos de Deus, não vem das mãos do homem. É a sua vivência com o Senhor, é a sua intimidade com Deus, é do seu jeito, é com as suas palavras, é com a sua oração, é com a sua forma de ser. É assim que você vai vencer essa batalha. Eu estou falando aqui pelo Espírito Santo de Deus para alguém que está nos ouvindo, que está nos vendo. Não sai comprando a fórmula mágica de ninguém, não. Não sai aceitando a fórmula mágica. Agora é ali que você tem que ir. Agora é lá. Não. Fica onde Deus mandou você ficar. Ouça a palavra, ouça a direção de Deus e lá Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a direção certa. E Ele vai usar você como você é. Com as ferramentas que você tem. Davi pegou o cajado, pegou o alforje de pastor, que é o que ele tinha intimidade, e escolheu 5 pedras e uma funda. É engraçado, porque eu já vi algumas pessoas pensando assim: uma funda, uma tira de couro que você pega uma pedra e lança.
Eu fui assistir um pouco da prática do lançamento de uma funda. Irmãos, não pense você que é uma arma bobinha, não. Para quem sabe usar a funda, e Davi sabia muito bem, é uma arma letal. Tem gente que pensa que Davi jogou uma pedrinha, bateu na cabeça de Golias, ele se desequilibrou e caiu. Aquela pedra que ele lançou foi como um tiro na cabeça de Golias. A funda, ela desenvolve uma velocidade absurda na pedra. Eu já vi alguns testes. Eu já vi algumas pessoas praticando o lançamento de funda. Ela é letal. Ela é letal. Então não pense você que foi uma pedrinha boba que bateu na cabeça. Não. É aquilo que o Espírito, é aquilo que o Senhor fala conosco. A capacidade que Deus tem te dado não é qualquer coisa. Pode as pessoas, como Saul, subestimar a sua ferramenta, o seu jeito de falar, o seu jeito de ser. Pode ser, porque não conhece. Como eu acabei de dizer, muita gente não conhece a funda como sendo uma arma, mas ela é letal. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. Com as ferramentas que Deus te deu, você vai vencer essa batalha. Aleluia, Deus. Com o seu jeito de ser, com a sua forma de pensar e de falar, você vai receber vitória em nome de Jesus. Diga: eu recebo. Escreve aqui. Diga: eu recebo. Com essa forma de ser, com o que você ouviu, com o que você aprendeu, é que você vai receber a tua vitória em nome de Jesus. Você crê nisso? A palavra continua assim. Versículo 41. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Verso 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Graças a Deus. O que me chama a atenção, seja bem-vindo, irmã Sulina, a nossa live. O que me chama a atenção, irmãos, é que neste momento Davi, ele não está confiante só na sua funda, só na pedra, mas ele convoca agora os exércitos do Deus vivo. Davi, ele convoca o sobrenatural para entrar naquela batalha com ele. Sabe o que Deus está falando para você? Está na hora de você convocar o sobrenatural para entrar na batalha com você. Eu creio, Jesus. Vai nessa tua força. Vai na tua experiência. No que Deus já colocou nas tuas mãos, com as tuas ferramentas. Mas não se esqueça de clamar o nome do Deus vivo. Não se esqueça de colocar Deus nessa questão. Dobre os teus joelhos, clame ao Senhor e Ele entrará contigo na batalha em nome de Jesus. E Ele te dará vitória. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. Assim como Davi fez, faça você nessa noite. Convoque o sobrenatural para entrar na guerra, para entrar na batalha contigo,
e a vitória será tua em nome de Jesus. O verso 46 vai dizer assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Convicção, fé. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial, e os corvos e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Davi, ele convoca o Senhor para entrar na batalha, para estar com ele, e ele tem uma fé inabalável. Porque, a bem da verdade, todos nós, quando entramos na batalha, estamos hoje vivendo na nossa igreja os 21 dias do jejum de Daniel. Nossa segunda semana fecha nesse domingo agora. No início da batalha, todos nós temos convicção, temos fé, fazemos o juramento, né? O comprometimento, aquela convicção, a leitura que nós fazemos ali diante de Deus. Senhor, eu me comprometo a estar todo domingo aqui nesta campanha. E você tem fé, você acredita que vai receber a vitória. Mas no meio da batalha, no meio do caminho, muitas vezes a coisa se estreita. Porque agora Davi não está diante do rei Saul, Davi está diante do filisteu, de um homem armado, um homem de guerra, e que está vindo em direção a ele. E diante de todas as ameaças que o filisteu fez, Davi demonstra uma certeza: eu vou vencer. Pastor, mas está difícil. Declare comigo: eu vou vencer. Pastor, mas o médico diz que é incurável. Diga comigo: eu vou vencer. Aleluia. Pastor, mas é um gigante. Coloque aqui, escreva aqui embaixo: eu vou vencer. Mas a empresa já está dizendo que não tem mais o que fazer, que vai cortar. Diga: eu vou vencer. Se você não tiver fé, ninguém mais vai ter. É você que tem intimidade com Deus. É você que foi ungido, que foi separado. A missão era de Davi, porque foi ele que foi ungido a rei de Israel. É interessante, irmãos, essa situação, esse divisor de águas da vida de Davi, porque vai preparar ele para as coisas que vão acontecer ainda muitos anos à frente. Porque Davi ia ser o rei, e o rei justamente é aquele que vai à frente, é o campeão. O rei é o que vai à frente de todo o exército. E ele já está fazendo isso antes de assumir. Tem um rei lá que é Saul. Saul nem pensa em confrontar Golias. Você percebeu isso? Saul nem pensa em confrontar Golias. Ele nunca se colocou na posição. Davi, quando vai guerrear contra o gigante, Saul ainda quer ensinar, quer de alguma forma mostrar para Davi que ele sabia o que fazer. Se ele soubesse, ele tinha entrado na guerra. Não é verdade? É como foi dito agora há pouco, como eu disse agora há pouco. Não adianta a pessoa te dar a fórmula mágica se ela mesma não consegue entrar na batalha, não consegue vencer. É você que sabe como é que vai ser a batalha, é você que vai entrar nessa guerra e é você que vai sair vitorioso em nome de Jesus. Seja bem-vinda, irmã Rita. Então, olha só. Davi se coloca, se posiciona diante do gigante Golias com muita fé. Você tem fé? Fala: eu tenho. Coloca: eu tenho fé. Coloca aqui embaixo. Você tem fé? Se você tem fé, você vai vencer o gigante.
que a batalha não é só física, ela é espiritual. Davi compreendeu que não bastava só a experiência que ele tinha com o leão e com o urso. Era preciso o mundo espiritual estar com ele ali. E ele declara: eu estou aqui representando o exército do Deus vivo. Ele convoca o sobrenatural e com muita fé ele declara: hoje mesmo ferir-te-ei, tirarei. Ele já está dizendo: eu vou arrancar a tua cabeça. Eu fico imaginando um gigante de Golias olhando Davi falando isso. Acho que o gigante pensa: esse homem é doido. E que conversa é essa? Quem vê você tendo fé diz a mesma coisa. Essa mulher é doida. Esse cara é doido. Como é que vai entrar num negócio desse? Como é que confia? Como é que acredita? Sabe por que a gente faz? Porque nós temos fé. Porque nós não estamos sozinhos. Muita gente vai dizer que o que você faz, que a oportunidade que você está tomando posse, é coisa de doido. Que esse negócio que você está abrindo, essa empresa, é coisa de doido. Num tempo em que o Brasil está passando por tantas indecisões, tantas dúvidas, ameaças internas e externas, e Deus está colocando algo novo na sua mão. Deus está mandando você abrir negócio, alargar as tendas, porque está chegando prosperidade sobre a tua vida, porque a mão de Deus é contigo. Vão dizer que você é doido, mas vai, pode ir, porque a vitória é tua em nome de Jesus. Você recebe? Amém, Jesus. Você crê? Você tem fé? Pode alargar as tendas. Seus domínios vão crescer. Está chegando prosperidade como você nunca viu na sua vida. Aleluia, Deus. Tem alguém aqui, Deus me revela, hein? Eu não sou de falar isso, mas Deus manda te dizer. Tem alguém aqui nessa live que antes do fim do ano vai trocar de carro e vai comprar um carro muito melhor. Porque você já tem falado com Deus que este que você tem, aliás, este que você não tem, é uma necessidade que você quer, e inclusive para fazer a obra do Senhor, Deus vai honrar teu sonho. Daqui para o fim do ano, alguém aqui vai trocar de carro e vai ter uma vida muito abençoada em nome de Jesus. Toma posse aí. Davi mostra muita fé, muita certeza, muita convicção. Se você não tiver fé, você não derrota o gigante. Se você não acreditar mais do que ninguém que Deus é contigo nessa batalha, você não derrota esse gigante. E o que me chama a atenção é que Davi termina aqui o versículo 47 dizendo: e toda a congregação saberá, toda esta congregação saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na vossa mão. Eita, glória, glória aleluia. A Deus. Ele entregará em nossas mãos, aleluia. Haverá testemunho. Muitos vão olhar o que Deus está fazendo na tua vida e vai dizer: eu acredito no Deus da vida da Maria Santos. Eu acredito no Deus que agiu na vida da Angelina Amorim. Eu acredito no Deus que agiu na vida da Sulina, na vida da Solange, da Keila, da Lúcia. Vão ver o que Deus fez na sua vida e vão dizer: eu acredito nesse Deus, porque ele fez coisa grande. A sua vida será testemunho de grandes vitórias, em nome de Jesus. E o verso 48 vai dizer assim: e sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi,
apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Não correu não fugiu. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Escuta o que Deus está falando contigo. 1. Davi não fugiu. Correu, foi ao encontro do filisteu e o feriu com a funda. Amém? Amém. 2. O gigante caiu. A vitória chegou. Você crê que a vitória está chegando na tua vida? Aleluia. Você crê que está chegando o dia da vitória? O gigante caiu. 3. Davi subiu sobre ele. Até então, Davi tinha derrubado o gigante e tinha o matado sem espada. Isso aqui é muito forte. A Bíblia diz que com a pedra o gigante já tinha sido morto. Então não precisava fazer mais nada, certo? Não. Porque o que ele falou lá, com muita fé, o que ele falou diante do gigante foi exatamente essas palavras. Hoje ainda ferir-te-ei e arrancarei a tua cabeça. Ele já havia prometido. Ei, o que você prometeu vai até o fim. Eita Deus. Você prometeu, vai até o fim. Você prometeu um sacrifício. Você prometeu um jejum diante de Deus de tantos dias. Você prometeu uma oferta, um voto de colocar no altar. Se já chegou a vitória e você está pensando em não fazer, cuidado. Deus está falando contigo, faça-o. Se você já recebeu uma bênção e tem um voto que até hoje você não fez, vá até onde você prometeu e faça o voto. Davi não precisava cortar a cabeça do gigante Golias, só que ele havia prometido que ia fazer. Então ele tinha que ir até o fim. Por isso que ele pegou a espada e cortou a cabeça. Porque a vitória tinha que ser completa. A tua vitória tem que ser completa, não pode ficar pela metade. Eu vou mais longe, não pode haver brecha para que Satanás te acuse. Para que o diabo venha dizer que você prometeu e não cumpriu. Então ele tem o direito de roubar a bênção que foi lhe dada. Para que isso não aconteça, cumpra todos os votos que você fez. É na comunidade Libertar? É na igreja que você faz parte? Eu não sei. É um sacrifício? É um voto? O que você prometeu? Vai até o fim. E com essa obediência sua, haverá grande vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você crê? Davi derrotou o gigante Golias. Davi cumpriu o que havia prometido. E se não bastasse isso, ainda fez com que todos os filisteus fugissem, uma vez que o campeão deles havia morrido. Eles talvez pensaram, e se tiver mais outros Davi como esse? Você percebe que Davi, a atitude de Davi, trouxe livramento sobre Israel e ainda foi inspiração
para o povo de Deus. Seja bem-vinda, Maria Marta Lucas Murari. A atitude de Davi ainda trouxe inspiração para que outros, a partir dali, se tornassem campeões, em nome de Israel. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? A tua perseverança, a tua fé, a tua crença em Deus, a tua certeza de que você vai vencer, vai ser a inspiração de muitas pessoas da tua casa. Essa tua atitude de não abaixar a cabeça, de continuar levantando pela manhã e indo trabalhar, sentindo dores, muitas vezes desmotivado, entristecido, é a inspiração da tua casa. A tua família não pereceu ainda porque ainda vê você de pé. A tua família não caiu ainda porque você continua derrubando um Golias por dia. E eu libero essa palavra sobre a tua vida, que Deus renove as suas forças. Assim como Davi se colocou, se posicionou como campeão de Israel para trazer vitória para o seu povo, assim acontecerá na tua vida. Você é o campeão da tua casa. Você é o campeão da tua família. E a tua atitude, a tua perseverança em continuar crendo, em continuar indo para a igreja, quando muitos já não estão indo, quando muitos já desistiram, essa tua atitude em continuar honrando o teu compromisso com Deus vai te levar à vitória em nome de Jesus. Recebe essa palavra no teu coração. Deus vai operar muitas coisas através da sua vida, em nome de Jesus. E eu vou terminar aqui no verso 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e, ó a inspiração. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Vou ler o restante. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Veja isso, irmãos. Davi faz com que todo Israel se alegre e se motive. Depois que Davi vence o gigante filisteu, aqueles homens que estavam com medo saíram também à batalha e foram vencedores da guerra. Eu profetizo que a tua atitude vencedora, a tua perseverança em continuar crendo que Deus está na tua vida, vai trazer inspiração para toda a tua casa, para toda a tua família. E aqueles que estavam depressivos, aqueles que estavam querendo parar, largar tudo, aqueles que estavam querendo entrar nas drogas, talvez entrar na bebida, largar o trabalho, vão olhar o teu testemunho e vão dizer: não, ainda dá, eu vou continuar porque fulana está ainda de pé, ainda tem alguém orando, ainda tem alguém clamando, eu não vou desistir. Você vai ser o Davi da tua casa. A tua atitude vai trazer vitória para a tua família nesta noite, em nome de Jesus. Recebe essa palavra no teu coração, da parte do alto, da parte de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero fazer, neste momento, um pedido. Aliás, eu quero orar. Não, eu quero fazer um pedido para você. Você ouviu essa palavra? Deus falou contigo? Compartilhe. Mande esse vídeo. Quando eu terminar essa live aqui, vai subir para o YouTube. Compartilhe esse vídeo com muitas pessoas, para que esta palavra alcance muitas e muitas almas, muitas e muitas vidas. Essa é a primeira coisa que eu quero te pedir. A segunda coisa, entra lá no canal do YouTube, no canal Comunidade Evangélica Libertar.
Entra lá no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que todas as lives, todos os vídeos que nós postarmos lá cheguem até você e você possa assistir e compartilhar. E a terceira coisa que eu vou te pedir, você tendo como, faça uma oferta agora, faça uma contribuição neste momento de 10, de 20, de 30, de 50, de 100. Nos ajude a manter as portas da igreja abertas. Nos ajude a abençoar vidas. Nós ainda não estamos com tudo que nós precisamos para pagar as nossas dívidas, nossas responsabilidades mês a mês. Então você que está me ouvindo, abençoe esta obra. Está sendo publicado aí o nosso Pix, a nossa chave Pix, onde você pode estar fazendo a sua contribuição e abençoando a obra do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar por você neste momento. Feche os teus olhos, onde você estiver. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de todo poder, Deus santo, Deus amado, Deus criador dos céus e da terra. Pai, eu oro por cada uma dessas pessoas que acompanharam esta live até agora. Pessoas, Senhor, também que vão assistir esse vídeo em outro momento. Que o Senhor possa abençoá-las de uma forma maravilhosa, poderosa, tremenda. Que o Senhor possa entregar a vitória nas mãos de cada um dos teus servos. Ajuda o teu filho, ajuda a tua filha, como o Senhor ajudou a Davi a sair vitorioso contra o gigante Golias. Põe a tua força, Senhor, nas mãos de cada um dos teus filhos. Eu oro neste momento por esse também que está agora ofertando nesta obra, que está abençoando esta obra. Pessoas que estão na Bahia, no interior da Bahia, no litoral, pessoas que estão se movendo agora a fazer uma oferta nesta obra. Eu consagro essas vidas, eu ministro a unção da prosperidade na vida de cada um dos teus servos. Eu ligo na terra para que seja ligado nos céus toda sorte de bênçãos. Desde agora eu já te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu convido você mais uma vez a conhecer a nossa igreja. Nós estamos aqui na Estrada Itapecerica Campo Limpo, 1378. Reuniões quarta e sexta às 19h30 e domingo 8 horas da manhã. Quinta-feira que vem tem mais. Terça-feira nós estamos no 87,5 FM, Rádio Fonte Vida. Baixe o aplicativo na loja oficial do Android ou na loja de aplicativos do iOS da Apple. Baixe o aplicativo da Rádio Fonte Vida e acompanhe ao vivo o programa Libertando Vidas aqui da comunidade evangélica Libertar. Eu espero você em uma de nossas reuniões ou quinta-feira que vem na nossa próxima live. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até lá.